E aí, pessoal, beleza? Hoje não falando sobre, eu vou estar falando de canais de mochileiros que falam sobre a cultura oriental, né? No caso, aqueles que vão nos países asiáticos e fazem um conteúdo, né? E muitas das vezes, esses conteúdos que eu vou abordar aqui no vídeo são conteúdos que eu já venho abordando aqui no canal, né? E que muitos de vocês, provavelmente, que gosta da cultura oriental e vê esse tipo de conteúdo, né? Acabam não vendo coisas erradas sobre o conteúdo, né? Eu vou estar abordando o porquê que eu acho errado isso, né? E, enfim, espero que vocês possam entender. E caso vocês tenham uma opinião diferente, né? Deixe nos comentários, beleza? Lembrando que com respeito e educação sempre. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Então, fiquem com o vídeo de hoje. E bom, pessoal, antes de começar a falar sobre o tema, né, eu quero deixar uma coisa bem clara nesse vídeo aqui, né? O intuito do meu vídeo não é falar mal dos mochileiros, muito menos do conteúdo que eles trazem, né, no canal deles, mas são coisas que eu acho que poderiam ser evitados, né, e que muitas das vezes esse tipo de conteúdo para aqueles que não conhecem a cultura oriental, né, mas querem conhecer o mundo e, enfim, pessoas ignorantes, né, digamos assim, para não falar idiotas, vão acabar achando que aquilo é o correto, né, e vão acabar ainda mais criando nojo, repulsão, muitas das vezes o que leva ao preconceito e o racismo contra os orientais, beleza? Mas eu não tenho nada contra esse tipo de conteúdo. Eu sempre acabo assistindo a esse conteúdo, né? Porque eu também acho legal, né, ver outras culturas que não sejam do Brasil e muito menos a japonesa, que eu geralmente costumo assistir, mas são coisas que eu vejo como errado e que muitas das vezes eu sei que as pessoas não veem como algo errado, não conseguem enxergar, né, esses pontos errados que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, eu quero deixar isso bem claro, né? Até porque eu sei que muitos não vão concordar com o que eu vou falar no vídeo, né? Mas, como eu falei, né, caso você tenha uma opinião diferente, deixe nos comentários. Lembrando que com respeito e educação sempre, beleza, pessoal? Então, dito isso, vamos começar a falar sobre o vídeo. E bom, pessoal, dito tudo isso no começo, né, eu venho já pesquisando sobre os mochileiros já há algum tempo, né, já faz alguns meses, para falar a verdade, e esse era um tipo de conteúdo que eu precisava ter muito mais tempo, né, para poder falar e observar sobre o conteúdo deles para falar aqui no meu canal, né, porque muitos fazem vários tipos de conteúdo em outros países, né, para, enfim. Caso eu acho que vocês não conheçam sobre os mochileiros, né, eles são pessoas que são do Brasil, mas que viajam o mundo e eles acabam criando canais para falar sobre os lugares que eles passaram, falar sobre a cultura, né? Só que uma coisa que eu pude perceber, né, durante esses meses que eu fiquei um pouco de repouso porque eu fiquei doente, eu ainda tô na verdade, né, mas enfim, uma coisa que eu notei, né, é que depois que essa coisa da Coreia e do Japão ficar famoso, né, onde as pessoas gostam ou por causa do dorama, K-drama, anime, entre outras coisas da cultura oriental, muitos mochileiros acabaram indo em vários países asiáticos para mostrar esses países, não além de o Coreia e o Japão, mas na China, no Tailândia, Índia, né? Outros países asiáticos que acabam não sendo tão famosos assim, né? Mas uma coisa que eu pude perceber o quanto é diferente, né, o jeito que eles abordam a cultura oriental no canal deles, quando se trata de outras culturas que sejam
ocidentais, né? Tipo, Estados Unidos, México, Canadá, outros países, né? Assim, seja da América Latina, da América Central ou da Europa, né? Quando se trata da cultura oriental dos países asiáticos, né? Falando, eu percebo que parece que tem uma coisa muito diferente, assim. Eu não sei explicar direito, mas vou tentar deixar bem claro, né? Um exemplo que eu posso dar aqui no vídeo, né? Geralmente em países ocidentais, eu vejo que esses mochileiros fazem o quê? Vão no mercado, vão participar de algum festival que está tendo na cidade ou no estado que eles estão, né? Dependendo do país. Muitos fazem coisas diferentes no país. Já quando é tratado nos países asiáticos, né, uma coisa que eu percebo é que muitos acabam querendo mostrar como sendo nojento, cruel com os animais. Muitas das vezes, quando não querem mostrar esse lado, né, acabam mostrando um lado que os orientais são pervertidos e que muitas das vezes são pobres, né? Assim, não estou falando que não exista pobreza na Ásia, né? Seja no Japão, na Coreia, na China, na Índia, nesses países asiáticos, né? Mas parece que o intuito é mostrar que os países asiáticos são ruins para se conviver, para se viver, para falar a verdade, né? É uma coisa que eu percebo que tem muito nesses canais de mochileiros. Às vezes nem é de mochileiro e o intuito é esse, parece, sabe? É uma coisa que eu pude analisar como é diferente quando eles falam de um país não asiático para um país asiático, né? Eu acho que falta muito pesquisa em algumas vezes, até porque parece que eles só têm o intuito de mostrar que a comida é diferente, nojenta, né? E eles não explicam muito sobre a comida, o porquê é consumido, né? E muitas das vezes eu percebo que falta muito, digamos, pesquisa realmente para falar nos vídeos, né? Eu não vejo isso como algo sendo bom, né? Até porque eu vejo que como nos outros países eles fazem mega pesquisa, buscam imagens para falar, para mostrar, né? Mas aí quando é tratado da cultura oriental, da cultura asiática, para falar a verdade, parece que tem um pouco de desleixo, né? E é justamente isso que eu quero abordar no vídeo de hoje, né? Mostrar para você que gosta da cultura oriental o quanto isso é prejudicial para a cultura oriental, né? Até porque uma coisa que eu sempre venho abordando aqui, pessoal, é que as pessoas que querem ser youtuber, influencer ou seja lá o que for na internet, dependendo do seu nicho, você precisa ter cuidado com o que você quer mostrar para as pessoas, né? Que nem o meu nicho é falar sobre a cultura oriental, né? E eu não vou falar qualquer coisa sobre a cultura oriental, falar que ela é nojenta, que é isso, que é aquilo, até porque o meu conteúdo, né, tende a ensinar você que gosta da cultura oriental e explicar sobre esses canais que fazem essas polêmicas, né? E, enfim, tem vários nichos que eu acho que as pessoas criam, mas muitas das vezes que conseguem ganhar fama, né? E outras pessoas acabam aproveitando nesse nicho e acabam fazendo a mesma coisa, né? E uma coisa que eu sempre falei aqui também é o quanto as pessoas não tendem a inovar sobre esse tipo de conteúdo na internet, né? E uma coisa que eu venho percebendo já há algum tempo. Infelizmente, né, quando se trata dos mochileiros, isso também está indo para o nicho dos mochileiros. Eu vejo que muitos canais não inovam, sempre trazem o mesmo tipo de conteúdo, se vocês pararem para
perceber, né? Se vocês pararem para analisar, às vezes até as thumbs são o mesmo intuito, o mesmo quase o mesmo jeito, né? Não parece que é algo novo, mas sim uma cópia daquele que já fizeram, né, no caso. E é uma coisa muito, sei lá, triste, para falar a verdade, até porque é, parece que as pessoas gostam de ver repetição, né? Essa é a verdade. Então, é uma coisa que eu pude ver, né? E é uma coisa, como que falei, eu vou estar falando aqui no vídeo, né? Eu fiz alguns tópicos onde eu vou estar abordando justamente isso e falando o porquê que é errado, o porquê que eu acho que deveria mudar, né? Esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, Instagram, seja lá onde for. Porque eu acho que as pessoas que têm o conhecimento, né, que querem mostrar o conhecimento, precisam realmente mostrar o conhecimento. Não só mostrar que a cultura é nojenta, que é isso, que é aquilo, até porque isso eu acho que já tem o bastante aqui no YouTube, no Instagram, onde seja lá onde for, né? Como eu falei, as pessoas que fazem esse tipo de conteúdo e querem ser YouTuber, né? Precisam tomar cuidado com relação a isso, né? Se você quer ser YouTuber e quer falar da minha cultura, que é japonesa, e você não é, pelo menos tenha respeito, né? Ou se você quer falar da cultura coreana, chinesa, tailandesa, ou outras culturas que não sejam asiáticas em si, né? Mas é uma coisa que eu sempre venho falando, né? Que como isso influencia no jeito que as pessoas veem tal conteúdo, tal cultura, e às vezes pode ser tanto negativo quanto positivo, né? E é uma coisa que eu vejo e eu tento trazer o lado positivo, ensinando o lado negativo, né? Mas enfim, eu fiz alguns tópicos, como eu falei, eu vou estar debatendo com vocês agora. E bom, pessoal, o primeiro tópico que eu quero falar aqui é que parece, como eu falei no começo, né? Na introdução, parece que muitas das vezes esses canais de mochileiros sempre fazem repetição, né? O porquê que eu falo isso? Porque muitos dos canais que eu vejo que são de mochileiros, eles acabam indo para os mesmos países, até porque não tem como você ir por um país diferente, fazer o mesmo conteúdo, só que em outra cultura, né? Mas, enfim, isso aí dá para relevar. Porém, eu acho que muitas das vezes são lugares repetidos, assim, né? Um exemplo que eu dou é que eu vejo que muitos dos mochileiros, né, acabam indo para a Índia, né? E na Índia é um país pequeno, porém tem vários lugares da Índia que as pessoas não conhecem, mas os mochileiros sempre vão para onde? Nova Delhi, né? E da Nova Delhi, o que que eles fazem, né? Mostram comida de rua, né? E o que tem a comida de rua? As pessoas, geralmente, quem não está acostumado, quem não é indiano, passa mal, né? E se vocês verem, tem vários conteúdos sobre isso, né? E outra coisa que eu posso dar de exemplo é o Japão, né? O que vocês conhecem sobre o Japão, que é diferente do que eu vou falar, né? Vocês muito provavelmente vão falar que conhece anime, que conhece dorama, que isso, que aquilo, e que conhece Tóquio, Nagoya, Osaka, e justamente é onde sempre os mochileiros vão, né? E geralmente é na cidade grande, né? Nas maiores cidades do Japão. E o que que eles fazem lá, né? Muitos vão em combines, que para quem não sabe, combine é loja de conveniência, né? Muitos acabam indo em restaurante, sendo que, tipo, tem trocentos vídeos mostrando o sushi de esteira, tem ramen de esteira, tem várias coisas que são repetidas, mas as pessoas gostam, né? E é uma coisa que eu pude perceber que as pessoas parecem que hoje em dia têm uma preguiça maior
de fazer um conteúdo diferente, um conteúdo novo, sabe? É uma coisa que eu pude perceber, mas é uma coisa que eu vejo que, como faz sucesso, né? As pessoas não querem mexer para não dar errado. Porém, eu acho que fazer tudo a mesma coisa é algo como sendo você está copiando um trabalho de uma outra pessoa, né? A diferença é que você vai falar com as suas, tentar falar com as suas próprias palavras, né? Porque hoje em dia até thumb eu vejo que as pessoas estão copiando o título, estão copiando, estão copiando o jeito que algumas pessoas falam, né? Eu acho isso um pouco triste de ver que como tá virando, né, esse lado das pessoas serem criadoras de conteúdo aqui no YouTube, Instagram, e é triste de ver que muitas das vezes criadores de conteúdo que falam sobre a cultura oriental ou falam de outras culturas, mas que acabam geralmente falando da cultura oriental, acaba pegando esse lado porque é o lado que mais, digamos, faz sucesso, né? Onde você falar que a cultura é nojenta, quer mostrar que come coisa viva, quer mostrar que é pervertido, que quer mostrar que é isso, que é aquilo, sem dar alguma explicação e sem falar o contexto daquilo, né? É uma coisa que é triste de ver o quanto tem muito canal assim, né? E sempre vai surgir mais canal assim, porque muitas pessoas assistem, né? E é uma coisa que eu falei de novo e vou repetir. Pessoas que não conhecem a cultura oriental vão ver esse tipo de conteúdo e vão achar que é verdade, né? E muitas das vezes não vão em busca sobre a cultura oriental e vão julgar como sendo cruel, nojento, pervertido, até porque são coisas que muitos YouTubers, né, influencers, querem passar, porque querem dar desculpa que quer mostrar a cultura da Ásia, quer mostrar a cultura que é diferente da vida real, né? Que no caso seria diferente da vida dos doramas, K-dramas, animes, mas sempre mostram o lado ruim, né? Para falar que a Ásia é um lugar ruim, onde tem prostituição, onde tem comida que faz você cagar horrores, tem pobreza, né? E é uma coisa que eu pude perceber que tem no canal dos mochileiros, né? Não só dos mochileiros, mas como outros canais que abordam sobre a cultura oriental ou tentam abordar sobre a cultura oriental. E é uma coisa que eu acho muito triste, né? Para falar a verdade, porque muitas das vezes não tem base algum as coisas que falam, né? É uma coisa, sei lá, para mim que estuda sobre a cultura oriental, tenta trazer um conteúdo diferente, é muito indignante quando eu vejo que esse tipo de conteúdo faz mais sucesso que o meu ou que outros canais que tentam ir na mesma pegada, assim, tipo, não de falar mal, mas mostrar coisas legais sobre a cultura oriental, assim, sabe? É uma coisa que eu pude perceber. E bom, pessoal, o segundo tópico é que parece que quando querem mostrar a cultura oriental, né, os mochileiros, eles querem não mostrar a cultura oriental em si, mas querem mostrar como sendo algo nojento e cruel com os animais. Por que que eu falo isso? Tem vários vídeos onde, seja na thumb, né, ou até mesmo nos vídeos em si, onde mostram comendo insetos, animais, mostram mercado onde vende frutos do mar, sendo que, tipo, essas coisas são normais, né? Por que que eu falo que é normal? Porque tudo isso que tem na Ásia, né, que é consumido na Ásia, é consumido em outros países, inclusive aqui no Brasil, né? Uma coisa que eu sempre faço é a comparação, né? Sempre tento trazer falar de um lado que estão falando, né, mal, ou e trazer um outro lado que é parecido, né?
Ou seja, aqui no Brasil tem muitas coisas também que são nojentas, para falar a verdade, para que as pessoas comem, né? Um exemplo que eu posso dar, porque eu já comi e já experimentei, é moela, né? É uma coisa que eu pesquisei, parece que é miúdo do intestino, do estômago de frango, né? De galinha, alguma coisa assim. E tem gente que come língua de boi, né? Não é diferente de você comer um peixe que tá cru, né? Tem gente que come churrasco e a carne tá saindo hemoglobina, né? Que não seria totalmente o sangue. Eu acho que é isso o nome, mas eu vou tentar deixar o nome. Aquele suco vermelho da carne, né? E tem gente que come a carne crua, né? Então, assim, tem muita coisa que eu vejo que os mochileiros fazem, não só os mochileiros, mas outros canais que querem mostrar a cultura oriental e acabam não vendo que o Brasil também tem esse costume, né, de comer inseto, de comer carne estranha, ou outros países da Europa, da América Central, que também podem estar consumindo isso, né? E eu duvido muito que as pessoas aqui do Brasil não tenham comido cachorro, gato, né? Nos restaurantes. Até porque aqui no Brasil, muitos restaurantes têm uma qualidade duvidosa, onde não é mostrado para quem consome a comida dos restaurantes, né? Eu acho que as pessoas também têm que ver esse lado, né? Onde aqui no Brasil você pode até ter comido uma carne de um bicho que você nem sabe que bicho que é, porque justamente o restaurante não tem essa clareza com as pessoas que consomem a comida, né? Por mais que lá tá escrito filé mignon, às vezes pode ser um filé de gambá, um exemplo, né? Então, assim, mostrar que a cultura oriental é nojento só porque consomem coisas diferentes, eu acho que é uma coisa extremamente ruim, assim, sabe? É uma coisa que parece que é de outro mundo, mas na realidade não é, né? E como eu falei, você mesmo que está me assistindo pode ter consumido um animal diferente que você não sabe, né? Você pode ter comido uma carne de burro, né? E você não está sabendo. Então, assim, é uma coisa que eu pude perceber o quanto os canais de mochileiros fazem isso, né? Querem mostrar que comem comida estranha, que isso, que aquilo, mas aqui no Brasil também é consumido, nos Estados Unidos é consumido uma outro tipo de carne, na França, inclusive na França é consumido moluscos, diferente não é diferente da Ásia, que também consome moluscos. Aqui no Brasil também tem gente que come molusco, né? Molusco que fala. É aquele que tem concha, que você pega e chupa, né? Que você coloca limão, que eu esqueci o nome. Então, assim, não tem nada de diferente da Ásia que a gente consome aqui no Ocidente. E outro ponto que eu quero falar é que eu percebo que é diferente o jeito que é mostrado o Ocidente no canal desses mochileiros, sabe? Parece que o intuito meio que muda, como eu falei no começo, né? Parece que quando você mostra um conteúdo que não é asiático, né, de outra cultura, os mochileiros tendem a mostrar o quê? Mostrar festivais, mostrar pontos turísticos, né? E já a cultura oriental parece que o intuito é mostrar só comida estranha. Muitas das vezes, quando não é isso, querem mostrar que existe pobreza, que isso, que aquilo. Muitas das vezes parece que tentam mais, digamos, vandalizar a cultura oriental nesse sentido, para falar que é uma cultura ruim, né? Indiretamente, porque muitas das vezes é, a pessoa acha que está falando sendo respeitosa, né? Mas quando às vezes nem está sendo respeitoso
e eu acho isso um pouco errado, né? Eu sei que muitos não vão concordar com isso, mas eu acho que muitas das vezes que, como eu falei aqui no meu canal, é, alguma cultura asiática mostra comendo alguma comida da cultura do Brasil, é muito diferente quando é mostrado, né, a cultura brasileira comendo algo asiático, né? Eu já mostrei várias vezes aqui e vocês estão cansados de ver, né, o quanto isso é diferente, né? Eu sempre vou estar repetindo isso porque isso é uma coisa gritante, né? E é triste de ver, como eu falei, essa comparação que eu fiz, porque um lado mostra que é nojento, o outro lado respeita e gosta da cultura do Brasil, né? É uma coisa que eu sempre vou estar abordando aqui no meu canal, porque geralmente o meu conteúdo é voltado a falar sobre as coisas da internet, né? Enfim, eu acho que vocês entenderam um pouco agora, né? E último ponto, pessoal, uma coisa que eu pude perceber no canal dos Mochileiros, né? Que alguns canais, né, não são todos, deixando claro, parece que não tem o intuito de pesquisar, fazer um roteiro, falar sobre um consumo de comida, um consumo de, sei lá, bebida, de religião. Parece que o intuito é sempre o mesmo, como eu falei, né? De mostrar coisas bizarras, nojentas, enfim. E muitas das vezes eu pude perceber, né? E uma coisa que eu posso falar com clareza, porque não fui eu que. Não sou eu que notei isso, para falar a verdade, que foi minha mãe. Vou dar um exemplo, que muitas das vezes canais de mochileiros, né, acabam indo para alguns países asiáticos, né. Um exemplo que eu vou dar, porque minha mãe que falou, é sobre o canal Ponto Azul, né. É um canal de um casal, né. Para não falar que eles são estranhos, vou falar que é um casal alternativo, né. E esse casal, em um dado momento, eles estavam na China. E para quem não sabe, né, eu acho que dificilmente, pelo menos os meus inscritos sabem, né, o Japão foi muito ruim no passado e aprontou com China, Coreia e Japão. E em um dado momento, no vídeo desse casal, meio que eles mostram um estabelecimento, agora eu não sei se é restaurante, mas lá falava algo como proibido o japonês, né? E assim, para quem sabe sobre a história, né, da Ásia, sabe que o Japão aprontou, que isso, que aquilo, né? Mas eles começaram a falar, será que é porque a China tem inveja dos produtos japoneses, né? Que a China faz produtos piratas e o Japão produtos originais, né? Aí também tem um pouco de preconceito, já porque muitas pessoas acham que só porque veio da China é um produto ruim, né? E quando na verdade é histórico a coisa que aconteceu, né? E não pesquisaram aparentemente. Outra coisa que eu pude analisar, né, em alguns canais, e vou falar sobre esse ponto azul de novo, porque foi um momento que eu mais vi nesse canal, o quanto as pessoas não procuram, pelo menos, saber que alguns países asiáticos, né, não falam o inglês. O porquê? Muitas das vezes esses canais não, esses países asiáticos não foram colonizados ou pelos americanos ou pelos europeus, né? E muitos não têm segunda língua, né? Ou seja, não falam inglês. E uma coisa que eu pude perceber nesse canal, nesse ponto azul, é o quanto um deles, né? Pelo menos a garota, ela tenta falar em português como se isso fosse normal, né? Você ir para outro país e falar em português, sendo que outra pessoa de outra cultura não vai saber falar o português, né? E é uma coisa que eu fico, tipo, meio que indignado, porque como que uma pessoa que não aprende o inglês, porque eles falam que eles não sabem o inglês básico,
e vão em outros países e viajam e tentar falar em português, sendo que os outros países não falam, maioria, pelo menos na Ásia, não fala outra língua a não ser a língua materna, né? Eu acho que não custa nada as pessoas também procurar estudar sobre a língua local, né? Tentar aprender pelo menos o básico, né? E é uma coisa que eu fico um pouco chocado quando eu vejo essa atitude, né, de você, sei lá, e tá num país japonês, no Japão, e você quer ir por um izakaya, e você chega para um japonês e fala assim, onde fica o izakaya? Em vez de falar, izakaya wa do desu ka? Onegai shimasu, né? Sabe, é uma coisa que eu fico indignado, o quanto muitas pessoas fazem as coisas sem aprender e estudar, né? Eu acho que muitas coisas, se as pessoas tivessem esse cuidado, muitas coisas aqui, pelo menos no Brasil, seriam melhores com relação a isso, né? O Brasil talvez seria melhor visto em relação a outros países, enfim, aí já vou entrar em um assunto que eu não quero, porque vai entrar em política, essas coisas que não é o foco do meu canal, beleza? E é uma coisa que eu pude perceber. E eu sei que vocês vão me questionar nos comentários, né? Pelo menos pessoas novas, né? Vão me questionar, então eu vou estar respondendo aqui, né? Alguns questionamentos que eu acho que vocês vão fazer. E eu sei que vão me questionar se eu sou contra, né? Os canais dos mochileiros. E como eu falei no começo, pessoal, eu não sou contra esse tipo de conteúdo, né? Quando se trata de mochilão ou coisas do tipo. Mas eu acho que quem quer mostrar a cultura dos outros ou uma cultura extremamente diferente, né? Eu acho que precisa ter respeito e pesquisa, né? Você não sai aí por aí sem conhecer o local onde você está pisando, você não vai sair por aí onde sem saber se é perigoso ou não, né? E eu acho que nisso as pessoas, esses canais precisam melhorar. Por que que eu falo isso? Porque conforme eu falei, né, no começo, quem não sabe sobre a cultura vai ver que aquilo é normal, né? E vai ver os comentários, vai ser muito comentário negativo, zombando, e vai achar normal. E quem é o dono do canal geralmente não vai explicar, né? Assim, que aquilo que eles estão falando, os inscritos estão falando é errado, que isso, que aquilo. Enfim, vai gerar uma bola de neve, que eu quero dizer, né? Então, isso que eu falo que é errado, né? Não existe um conteúdo errado que enfim, não deva ser feito. O que não deve ser feito são coisas para denegrir, mostrar uma coisa que não é real, né? E muitas das vezes, como eu falei, as pessoas precisam pesquisar, fazer uns roteiros e saber o que estão falando, pelo menos, se querem mostrar uma cultura que não é delas, né? Eu mesmo, quando faço os vídeos, que eu não conheço a cultura coreana nem a chinesa, eu só conheço mais a minha cultura, que é japonesa. Isso não vai me matar se eu pesquisar sobre a Coreia, sobre a China, sobre a Índia, né? É uma coisa que eu acho que não vai matar ninguém, fazendo coisa certa. E eu sei que vocês vão me perguntar, por mais que eu já estou me justificando demais no meu vídeo, o porquê que eu acho errado, né? E bom, eu acho errado nesses motivos que eu falei, né? Eu acho que as pessoas deveriam pelo menos respeitar, né? Não mostrar que é uma cultura nojenta, bizarra, que come coisas diferentes, sendo que aqui no Brasil pode ser que você tá comendo a mesma coisa e não sabe, né? Porque aqui no Brasil tudo é meio, digamos, ninguém sabe, né? Então, assim, é uma coisa que eu sempre procuro mostrar aqui no meu canal,
ensinar vocês, né, que gostam da cultura oriental. Eu tento o máximo, né, mostrar as coisas corretas sobre a cultura oriental, sem falar mal de outra cultura ou até mesmo falar mal da cultura brasileira, por mais que às vezes, né, isso é meio difícil, mas é uma coisa que eu acho que precisa ser mudado, né? Essa coisa de conteúdo sobre a cultura oriental, porque parece que o intuito é sempre o mesmo, de mostrar que é nojento, que é isso, que é aquilo. E muitas das vezes, quando não é isso, é romantizar a cultura oriental, você pegar um oriental, namorar e falar que tá vivendo o dorama da vida real, sendo que, como eu sempre falei, nós orientais não somos objetos sexuais dos brasileiros, né, ou de qualquer outro país. Por mais que, sei lá, é legal você ter a fama dos doramas, isso que aquilo, né? Não é legal você ver, você ser visto, correção, como algo da indústria oriental que é feito para os orientais, né? É uma coisa que eu sempre falei aqui no meu canal e sempre vou falar. E, bom, eu acho que é isso. Eu acho que eu já estendi muito sobre isso. E é por isso que eu acho errado, para falar a verdade, né? Eu acho que se as pessoas respeitassem, procurassem pesquisar, estudar mais, muita coisa ia ser diferente sobre a cultura oriental, né? E eu acho que muitas pessoas iriam ver a cultura oriental como outro olho, com outros olhos, né? Não só como animes, doramas, K-dramas, K-pop, J-pop ou outras coisas, né? Ou, sei lá, as comidas supostamente estranhas, né? Então, assim, é uma coisa que eu torço que um dia isso mude, né? Que comece a aparecer outros canais que mostrem a cultura real como ela mostrar que precisa ter respeito, que isso, que aquilo, mas enfim, espero que vocês tenham entendido. E bom, pessoal, a conclusão do vídeo é essa, espero que vocês tenham gostado, achei até o final. Como eu falei, se você tem uma opinião diferente, deixe nos comentários, beleza? Lembrando que com respeito e educação sempre, beleza, pessoal? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, falou!